passado, quase 7 mil mulheres procuraram os hospitais públicos da cidade do Rio para se tratar das consequências de abortos mal feitos. Para o governo federal, o aborto é uma questão de saúde pública, mas é muito mais do que isso. É a prova da falência do planejamento familiar. Por isso, o programa de hoje não será sobre uma região ou um bairro específico da cidade do Rio. Será um programa sobre um tema, que é o planejamento familiar. Um problema que eu encontrei em todas as regiões que eu visitei até agora. Na Rocinha, no Leme, Santa Cruz, Penha, Cidade de Deus, Jacarepaguá, em todas essas regiões as mulheres querem fazer o planejamento familiar. É um direito delas e é um crime que se comete contra a mulher pobre, que não tem acesso ao planejamento familiar. Meu nome é Rosiméria da Conceição Silva, eu tenho 37 anos, tenho 8 filhos. Meu nome é Ana Célia, sou moradora da Rocinha há 30 anos, eu tenho 5 filhos. Meu nome é Eliana, tenho 22 anos, tenho 5 filhos. Meu nome é Michele, eu tenho 25 anos, tenho 3 filhos e estou querendo fazer uma ligadura. Meu nome é Kátia, tenho 23 anos, tenho 2 filhos, um aborto e quero ligar. No programa de hoje você vai ver como é difícil fazer o planejamento familiar nos postos de saúde do Rio. Faltam médicos, enfermeiros, pílulas, DIU e até camisinhas. E vai conhecer um hospital público onde se faz planejamento familiar com qualidade. Carolina tem 6 anos, Karina 5, Camille 3, Kaique tem 2 e Kailane está com 10 meses. Eliana é a mãe, que só tem 22 anos. Carlos, o pai, tem 24 e está desempregado. Eliana só descobriu o planejamento familiar tarde demais. Eu só fui saber o que é planejamento familiar depois do meu quarto filho. Que antes eu não sabia de planejamento familiar, não. Nós conhecemos Eliana em uma reunião com mulheres no Morro do Sereno, na Penha. Elas são pobres, têm muitos filhos e um desejo em comum. Não querem mais engravidar. Já tentei da outra vez ligar, não consegui, porque os exames lá era pago, mas na rede pública era de graça, sendo que na rede pública não tinha todos os exames. O atendente da rede pública disse pra mim que o melhor seria se eu pagasse, mas como eu não tive condições, eu não pude fazer. É muito triste, porque a gente vê que as mulheres querem, as mulheres desejam evitar os filhos, planejar quando é que elas querem ter a família delas. Né? Muitas já tiveram os filhos que queriam ter, né? E querem de uma vez por toda poder ficar tranquilas, porque podem ter lá a vida delas, sexual, com os maridos, com os namorados e tudo, sem precisar de estar grávida todo ano, né? Que é o que acaba acontecendo. Um direito que foi conquistado na Constituição. A mulher tem o direito a decidir quantos filhos quer ter, quando quer ter esses filhos, e se já teve todos, você não quer mais. E pronto. Mas no Rio, esses direitos vêm sendo desrespeitados. Veja o caso da Kátia. Ela quer fazer o planejamento familiar, mas não consegue. Aí eu queria botar o DIU. Aí a enfermeira que da palestra falou, ó, para botar o DIU vai demorar muito, porque tem que ficar numa fila de espera enorme e que demora, entendeu? E que tu tem que fazer, se você conseguir, você tem que estar um tempo assim, mas demora. A maioria das mulheres dessa região é atendida no posto de saúde Paranhos Fontinelli, mais conhecido como Posto 11. Lá, a prefeitura dá aulas de planejamento familiar e distribui pílulas, DIU e camisinhas. Mas as filas são grandes e nem todos conseguem ser atendidos. É o caso da Ana Lúcia. Ela tem 30 anos e 4 filhos. Quando eu vim aqui, ela falou, você só tem duas filhas. É muito nova. Aí eu falei assim, mas gente, não tem nada a ver com a gente. Mas para você ligar só pagando. Quer dizer, então só vim tentando e não conseguindo. Eu vou fazer 31 anos, já tenho 2 filhas suficientes, eu quero mais 2. Tenho certeza que eu quero ligar, não tenho. Que injeção um dia pode falhar, a gente nunca sabe. E a situação está muito difícil.
fiz planejamento no posto 11, e aí eu queria ligar, avisando que essa opção para mim não seria adequada, porque eu não me encaixo no perfil. Não tenho pressão alta, não tenho cesárea, não tinha idade, isso tudo ela falou. Aí ela perguntou para mim se eu queria tomar quimio, injeção, algum outro médico. Eu falei para ela que eu não podia tomar porque meu organismo não aceita. Aí eu escolhi o DIU. O meu nome está lá na ficha, lá da espera do DIU até hoje. Há quanto tempo você está esperando? 2 anos. Se para conseguir o DIU, as mulheres têm que esperar até 2 anos ou mais, imagine uma ligadura de trompas, uma cirurgia que exige vários exames. Os mais caros, o posto de saúde não faz. Sangue, fezes e urina no posto faz. O outro tem que procurar um outro hospital que faça. Aí eles gostam que assim, a gente tem que procurar um hospital, mas tem que ver se tem dinheiro da passagem, se tem a disponibilidade de alguém ficar com nossos filhos pra gente poder ir fazer os exames. Aí você vai procurar um lugar pago, é um absurdo. Você não vai tirar o dinheiro de comprar um leite pro seu filho pra fazer um exame. Eu pelo menos não faço. Eu abro mão do exame pra cuidar do meu filho. A falta de dinheiro acaba fazendo as mulheres desistirem do programa. É muito difícil. Até pra gente fazer o planejamento, como as meninas aqui falaram, é difícil, foi tempo. E não é todo mês que eu tenho dinheiro para comprar remédio, para comprar injeção. E até preventivo pra gente fazer, tá difícil. A situação fica mais grave quando a mulher é obrigada a cuidar dos filhos sozinha. Não, meu marido mais não, foi embora. Foi embora. Não é seu marido. Todos os maridos foram embora. Ana Célia mora na Rocinha. Ela tem 5 filhos e, mesmo assim, não conseguiu fazer a laqueadura em hospital público. Teve que pagar. Eu tive que juntar o meu dinheiro, apertar no orçamento em casa para poder fazer a minha laqueadura, porque eu tenho 5 filhos e isso pesa muito. Marina é fonoaudióloga e há 16 anos faz um trabalho voluntário no Centro Espírita Maria de Nazaré, também na Rocinha. Ela trabalha com crianças e gestantes. Vocês fazem todo um trabalho de educação e planejamento. Mesmo assim, a gente tem grávidas nesse grupo agora que acabou de 13, 14 anos atrás. É isso que eu queria te perguntar. E Ainda nós está perguntamos acontecendo. a ela, você engravidou? Foi descuido? Não, eu fiz. Isso é uma questão que a gente tem discutido. A sensação que dá é que aqui se tem tão pouco que um bebê seria assim, a única coisa que é verdade, meu. né? É meu. Nessa reunião com mulheres da Cidade de Deus, as mesmas queixas. Se pensa na Cidade de Deus, menina de 13 anos, 12 anos, grávida, não está no dever. Minha sobrinha mesmo está com 12 anos, está grávida. Fomos também ao canal do Anil, em Jacarepaguá, e encontramos mulheres com 4, 5 filhos. Elas também querem fazer a laqueadura de trompas, mas não conseguem. É o 5º, né? É o 5º. Tentou fazer um planejamento familiar? Tentei fazer, só que lá no hospital eles falaram que tem que ter 3 cesáreas, 5 ou 4 cesáreas para poder ligar. E no meu caso é tudo parto normal, eles não quiseram É ligar. o seguinte, reclamam que as comunidades crescem, né? As comunidades crescem, as mulheres não tendo filho. E quando elas buscam uma maneira, um método para evitar, para não ter mais, para programar melhor quando elas querem ter os filhos, o poder público não dá. Então o poder público não dá opção. Dados do Bolsa Família mostram que no Rio, 92% das mulheres são responsáveis legais pelos filhos. Os homens, apenas 8%. A responsabilidade de planejar o número de filhos deve ser do casal, mas as mulheres se queixam da falta de compreensão dos homens. A vasectomia é sem potência. O caso da Camila é diferente. Ela tem um marido com a cabeça mais aberta. Meu marido quer fazer vasectomia. Eu quero ligar e também não quero mais ter filho, porque eu me acho muito nova, entendeu? Eu quero terminar meus estudos, tenho futuro pela frente, né? Meu marido também é novo, mas ele é a favor de fazer vasectomia, ele queria fazer. Quem tem filho é que sabe o que é criar um filho e as dificuldades. Então, isso é uma coisa que, na hora de dar o apoio, de dar creche, de dar tudo, ninguém está lá para dar para vocês, né? Mas na hora de impedir vocês de terem acesso a esse planejamento, a evitar os filhos ou a ligação, aí você tem que ser tutelada. Alguém tem que dizer para vocês o que vocês devem ou não fazer. Então é muito importante. Por que nós estamos gravando isso?
Eu quero que essa nossa conversa, essa nossa experiência aqui possa ser levada para outras mulheres. Para que outras mulheres saibam que elas têm esse direito. Que não desistam. Tá bom, gente. Eu acho que batemos um belo papo aqui. Muito bem. Como vimos, fazer vasectomia também é difícil. O número de homens interessados na cirurgia vem crescendo, mas faltam hospitais. As filas são longas. O Renato eu conheci na visita que fiz a Santa Cruz. Ele vem tentando fazer a cirurgia há 8 meses. Tudo bem, marcou a data para mim no Pão de Bangu, fui. Acordei de madrugada, tinha que estar lá muito cedo, enfrentar a fila, aí fiz tudo isso. Passei lá no urologista, o urologista falou, ó, meu filho, vai para a assistente social do PAN, fui. Não tem vaga. E eu tô assim, rapaz. 130 unidades de saúde do Rio oferecem o planejamento familiar. Laqueaduras de vasectomia são feitas em apenas 11 hospitais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, no ano passado foram realizadas 733 cirurgias de vasectomia e 1.374 laqueaduras. A Secretaria só não informa quantos estão na fila de espera. Estamos aqui no posto Pão da Penha, né? São 7 horas da manhã. Para mim poder conseguir a minha cirurgia, que foi de novembro, quando eu comecei a fazer o planejamento familiar. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, levaram-se 5 meses até eu conseguir. Poderia ter ficado grave. Né? Até os preservativos que eram dados aqui no posto, no final do planejamento, eu fui na farmácia, não tinha preservativo, não tinha remédio. Muitas pessoas estão na fila aguardando, muitas pessoas não conseguiram até hoje fazer nem um exame de sangue, porque vai e não consegue pegar a senha, tem que chegar aqui de madrugada, ainda corre o risco de não ter médico, de não ser atendido, entendeu? Ou então a sua consulta está marcada para hoje e você chegar lá dentro, aí tem um papelzinho na parede assim dizendo que a consulta foi remarcada, entendeu? Sem se avisar, sem nada. E para a pessoa conseguir alguma coisa, ela tem que correr atrás, tem que insistir, porque se não insistir, fica um tumulto, um vai e vem, um joga para lá, um joga para cá, e só quem perde é a população. A falta de informação é uma das causas do grande número de filhos entre as mulheres mais pobres. Simone é um exemplo. Ela mora na Penha, tem 9 filhos e só agora vai fazer a ligadura. Você teve então quantos filhos? 9. E antes de você teve esses filhos todos porque você quis ou porque você não porque conseguiu? eu quis nada. Você não conseguiu evitar? Não consegui. E você tentava? Tomava remédio, mas não tomava direito. Aí peguei, né? Vou falar que eu tomava direito, porque se tomar direito eu não quero. Aí tomava, esquecia um dia, 2, aí pegava. Pegava rápido. E agora ligar, você tentou alguma vez e não conseguiu? Ligadura de trompas antes? Tentei muito, mas não consegui. Agora eu consegui, né? Aí eu vou ligar dia 20 de junho, lá no Promata. Já marcou tudo, já me deu a carta. Você está feliz? Eu tô muito. E foi o posto de saúde da família que te encaminhou? Foi. Você sabe o que é planejamento familiar, Maria? Essa palavra planejamento familiar te diz alguma coisa, não? Não, assim, exatamente, assim, coisa não sei o que quer dizer. E se eu falar pílula? Você sabe o que é? Também não. Pílula de natalidade? Controle da natalidade, você sabe o que é? Não. Também não, Maria? Não? Como é que você fez para evitar filhos? Tá. Tomando comprimido. Tomando comprimido, tomando as pílulas, né? E você consegue essas pílulas onde? No posto de saúde? Não, eu compro na farmácia. Você compra na farmácia, mas você não vai ao ginecologista antes de comprar essas pílulas? Não, eu tomo já tempo. Você faz algum controle no posto de saúde, da sua saúde, todo ano, você vai lá uma vez por ano, faz aquele teste de Papa Nicolau, e lá você não consegue que eles te deem a receita da pílula, não? Não peguei não. Peguei uma vez no posto ali, mas aí não serviu pra mim. Passou mal? Passei mal. Em 2006, o Rio tinha 1.767.233 mulheres em idade reprodutiva.
Mas, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, menos de 10% dessas mulheres chegaram a adotar algum método contraceptivo no final dos programas oferecidos pelos postos de saúde nos últimos 10 anos. Entre as que se inscreveram e as que terminaram o programa, cerca de 30% desistiram. Cenário que explica, em parte, o grande número de mulheres que procuram os hospitais em consequência de abortos mal feitos. 6.925 mulheres só em 2006. Estamos aqui na porta do Instituto Fernandes Figueira. Aqui nascem os bebês que precisam de cuidados especiais na hora do nascimento. Aqui também se faz a famosa reunião do planejamento familiar. Nós vamos mostrar para vocês que tipo de informação as mulheres recebem, para elas decidirem como é que elas querem planejar o momento e a hora em que elas querem ter os filhos. Esta é a doutora Kátia Cedrone. Ela é uma das enfermeiras do Grupo de Planejamento Familiar do Instituto. Tudo começa com ela. A gente se encontra aqui para discutir o que a gente tem para oferecer para as mulheres que não querem engravidar nesse momento, que querem passar a gravidez ou que não querem engravidar tão cedo. Já ouviram falar da tabelinha? A mulher que quer fazer a tabela, ela tem que pelo menos ter 6 meses de ciclo menstrual marcado. Pegar a folhinha e marcar o primeiro dia da menstruação. Durante 6 meses. Sem tomar pílula, porque com pílula isso aqui muda, certo? O organismo funcionando naturalmente. A tabela é um método seguro? Né? Ele é um método seguro à medida que eu entenda a tabela, que eu respeite a tabela e que eu não fure a tabela. Vocês já ouviram falar do diafragma? É uma arruela de borracha que a gente coloca dentro da vagina. Olha a cara dela. Eu boto ele para tampar o colo. Logo depois que termina, eu posso tirar? Não. Então eu tenho que deixar o diafragma dentro de mim por pelo menos 8 horas. Por quê? Porque o espermatozoide consegue sobreviver na vagina 8 horas. O outro método que a gente chama de barreira é a camisinha. Essa é a camisinha feminina. Os únicos métodos que previnem doenças que se transmitem através da relação sexual é a camisinha. Existe um outro método de barreira que é o DIU. A mulher que usa DIU, como ele é um corpo estranho dentro do nosso útero, a gente tem mais chance de ter problema inflamatório. Tá certo? Então, a mulher que usa DIU, ela tem que ter o seu preventivo feito de 6 em 6 meses. Outro método que é muito usado, que a maioria de vocês já usou, são os métodos hormonais. A pílula, ela faz com que o ovário da gente não funcione. A pílula do dia seguinte, vocês já ouviram falar dela? Sabia que essa pílula também é disponível, é encontrada no serviço de saúde, nos postos de saúde, nas emergências. Como está falando assim, ela é uma medicação, uma droga para ser usada em emergência. O que é emergência? Camisinha furou, tive uma relação desprotegida, não deu para evitar, enfim. Estupro, mulheres que são vítimas de violência sexual, tem indicação de usar a pílula do dia seguinte. Existem 2 métodos, né? Quer dizer, um grande método que a gente chama de métodos definitivos, que são a laqueadura de trompa na mulher e a vasectomia no homem. São considerados um método sem retorno. Hoje a técnica é de fazer um corte na trompa. Os homens também podem fazer a vasectomia. O que a gente sabe com certeza? A vasectomia não altera a função de ereção masculina. E outra coisa que eles ficam preocupados é se vai cortar o canalzinho, ele vai ejacular o quê? Os homens produzem uma secreção e ele ejacula esse líquido, sem espermatozoide. Então a vasectomia é um procedimento muito mais rápido e tão seguro ou mais seguro que a laqueadura de trompa. Agora que a gente já
conversou sobre todas as possibilidades que a gente pode oferecer, o que você decidiu depois que a gente conversou aqui? O que você pensou? Confirmou o seu desejo ou mudou o seu desejo? Confirmou meu desejo. Confirmou o seu desejo. Você quer? Quero. O quê? A laqueadura. A laqueadura. E você? Também. E aí, amiga, você? Eu vou botar um dia. Vai colocar a partir do momento que ela faz essa escolha no grupo, ela passa para a consulta médica, onde essa escolha é partilhada com o médico ginecologista e tentar adequar esse desejo à real condição clínica dessa mulher. Você interna num dia, à tarde, em geral. No dia seguinte você faz a cirurgia e um dia de pós-operatório você já está indo embora para casa. Qualquer mulher de qualquer idade pode participar do planejamento familiar. Vocês recebem esse tipo de gestante novinha, quase uma criança? Principalmente no adolescente, que é um problema que a gente vivencia hoje, que é a gravidez na adolescência e pior, a segunda gravidez na adolescência. Porque a Figueira é referência para gestação de risco fetal, ou seja, o bebê vai nascer com algum problema, e também de gestação para adolescentes. A nossa triste estatística mostra meninas de 11 anos sendo bebês. Bom, para fazer a laqueadura, existe uma lei que determina que a mulher só poderá se candidatar a um processo de laqueadura tubária se ela tiver, no mínimo, 25 anos, ou 2 filhos. Menos de 25 anos, com 18 anos, ela estaria habilitada? Não. Se ela tiver mais de 25 anos, mesmo se ela não teve nenhum filho, ela pode querer fazer a É uma opção. Tá. Pode optar. Mais de 25 anos, ela pode optar. E o mínimo 18, é isso? É, tem que ter legalmente, 18 anos, isso. no mínimo, No e mínimo, 2 filhos. E 2 filhos. Nós detectamos no Rio, inclusive através de uma pesquisa, uma dificuldade das mulheres mais pobres entenderem, inclusive, o termo planejamento familiar. No Rio, nós temos só 11 mil mulheres esse ano inscritas no programa, entre 1.700.000 mulheres em idade reprodutiva. Da mesma maneira que existem as campanhas para amamentação, as campanhas de prevenção de todas as doenças, do câncer, não seria importante que a gente tivesse como política pública o planejamento familiar, porque as mulheres querem chegar lá e é muita burocracia. É verdade, você tem toda a razão. Eu acho que nós temos um evidente problema de acesso das mulheres, dos casais, principalmente os mais pobres, aos métodos anticoncepcionais. Não só os métodos. Nós temos dificuldade no acesso à informação adequada, aonde procurar, quem vai cuidar dessa questão e como ter acesso ao método. Ou de graça ou muito barato. Nós temos que ter um discurso que seja compreensível para todas as pessoas. Não pode ser um discurso cifrado que ninguém sabe do que se trata. Então, essa campanha de mídia vai estar adequadamente informando a cada um dos cidadãos. A mensagem é: quantos filhos você quer ter? Maravilha. De que maneira controlar o número de filhos? Em que momento? Se sim, se não. A decisão é voluntária da mulher ou do casal, mas o Estado tem que dar informação e tem que garantir o acesso às métodos. Essa é a nossa linha de trabalho. Você faz planejamento familiar, né? Não fiz, até quis fazer, porque eu tenho 4 filhos, quis fazer, né? Aí consegui fazer, pedi o... Foi a posto de saúde? Foi a posto de saúde, pedi o diafragma, né? Só que eu não fui chamada, eu tinha ligadura, mas através de um deputado. E sobre o que a senhora falou sobre o planejamento familiar na escola, né? Eu acho que deveria ser como uma matéria. Uma matéria obrigatória, né? Obrigatória. Independente de religião, teria que ser como uma matéria. Porque ensinando que a criança para de ter a curiosidade de procurar. De praticar, né? Praticar, tá entendendo? Então deveria ter, sim. Um estudo do IBGE mostra que quanto maior a renda da família, menor o número de filhos.
Na região metropolitana do Rio, famílias com renda mensal de até R$ 87,50 têm, em média, 4 filhos. À medida que a renda mensal sobe, o número de filhos diminui. Famílias que ganham mais de R$ 1.750 por mês têm, em média, 2 filhos. O presidente do Instituto Pereira Passos, o economista Sérgio Bessermann, é definitivo. Só os países que reduziram drasticamente a população saíram da pobreza para a prosperidade. Não há um único país do mundo que tenha se desenvolvido sem que a taxa de fecundidade tenha caído bastante. Qual é o sentido, se cai primeiro a taxa de fecundidade e aí se desenvolve, ou se o próprio desenvolvimento, ao aumentar a informação, o crescimento, a prosperidade, faz cair a taxa de fecundidade, isso não... a estatística não diz isso, aí são precisos outros estudos, é mais de uma opinião. Mas certamente não há caso de país do mundo que tenha passado para o estágio de país desenvolvido ou próximo a isso, sem uma taxa de fecundidade muito menor. Planejamento familiar é o tema que nós vamos abordar hoje com o Marcelo, da Fundação Getúlio Vargas. A gente vê uma pressão muito grande de população nas áreas mais pobres, embora as estatísticas e os índices demonstrem que hoje está meio que estabilizado o índice de crescimento da população, né? Quase ao nível de países europeus. Que fenômeno é esse que está acontecendo aqui na cidade? Basicamente, você tem uma situação muito heterogênea, você tem áreas que você tem uma fertilidade de países desenvolvidos e tem áreas que têm uma alta fertilidade que ainda não fizeram por completo essa transição demográfica que foi forte no Brasil, mas não em algumas áreas, principalmente jovens em grandes cidades, em algumas áreas, periferias das grandes cidades, ou pessoas que moram em áreas rurais isoladas também ainda não fizeram a sua transição demográfica. Esse fenômeno de gravidez precoce é alguma coisa que me chamou muita atenção. A gente sabe que o diferencial de fertilidade entre áreas pobres e áreas em renda mais alta é grande, é 2:1 entre mulheres maduras. Agora, quando você compara, por exemplo, Rocinha e Lagoa, agora quando você compara meninas de 15 a 19 anos, é 5:1 a diferença. Quer dizer, uma entre cada 4 meninas tem um filho de 15 a 19 anos na Rocinha. O nível, assim, é 5:1, enquanto mulheres maduras é 2:1. Agora, eu acho que a face feminina dos problemas sociais metropolitanos é a gravidez precoce. E aí você tem estudos para os Estados Unidos que mostram que sem um planejamento familiar, até ações polêmicas de planejamento familiar, geram resultados de redução de criminalidade, de pobreza e, obviamente, a mãe de todas as políticas públicas e sociais é a educação. Só que a educação demora muito tempo para maturar. Você sabe que mulheres mais educadas têm poucos filhos. A mulher brasileira, em 1970, ela tinha 6 filhos por mulher. Caiu para 2 filhos por mulher. Agora, a gravidez precoce vai na contramão. Marcelo, é avó, mãe e filho tendo filho no mesmo ano. São 3 gerações nascendo no mesmo ano. Mas isso eu vejo em todos os lugares que eu vou. É impressionante. Já é a bisavó cuidando do bisneto e tendo ao mesmo tempo o seu filhinho para cuidar. Marcelo, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado. Eu preciso ter mais uma menina. Uma vida melhor. Venha acompanhar conosco essa viagem pelo Rio de Janeiro. Quero meu Rio de volta. E vocês também. Nossa viagem pelo Rio você pode acompanhar pelo site www.andreagouveia.com.br.